como é que o irmão conheceu a maçonaria? Então, tinha esses tios, né? Já, então, provavelmente já conhecia há bastante tempo. Mas como que foi essa aproximação, esse convite? Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá, Guilherme. Cara, eu sempre gostei muito desse tipo de assunto, né? De tudo que é relacionado ao fora do tradicional, né? Fora do dia a dia. E a minha mãe é uma pessoa muito ligada a esse tipo de assunto, esse tema, e os amigos que cercavam a minha casa ali também, né? Então eu lembro que quando eu era pequeno, cara, esses meus tios que são maçons, eles iam lá em casa e eles falavam sobre os mais variados temas de estudo, filosofia, muito ligado à história do Egito, história de Roma, enfim, eles sempre estavam falando algum tema relacionado, sabe? E apesar de como aluno na escola, eu ser um zero à esquerda na história, eu era ruim demais, na minha vida pessoal me interessava, eu gostava de ouvi-los falar sobre estudos dos mais variados temas, dentre eles história. E esses dois maçons sempre falavam e eles sempre traziam alguma coisa da maçonaria junto. Mas eu era gurizinho, tá? Eu era bem pequeno. Eu tinha aí, cara, para eu lembrar da história, né? Para eu lembrar do que eles estavam falando, eu devia ter por volta de 7, 8 anos. E eu lembro que eu estava já dormindo no pé da minha mãe ali no chão. Ela falava, Leandro, vai pro seu quarto, vai dormir na cama. E eu não queria sair dali, sabe? Eu queria ficar lá ouvindo as conversas. E quando eu fiz, por volta de 18 anos, 17 para 18 anos, um desses meus tios, ele tinha uma empresa e me chamou para trabalhar com ele. Eu trabalhava numa empresa de TI, que eu estava descontente, sabe? Estava infeliz ali. E ele me ligou um dia e falou, cara, vem trabalhar aqui comigo, né? Larga aí o que você está fazendo, vem trabalhar aqui comigo. E ele era maçom, né? E fui trabalhar com ele. E lá falava-se o tempo todo de maçonaria, cara, e recebia visita de maçom, uma hora sim, outra também. Ele me levava para resolver, ele era secretário da loja dele na ocasião, então ele tinha que ir na Glesp resolver assuntos lá da loja, eu ia com ele na Glesp para resolver os assuntos da loja, e aquilo só foi me instigando mais e mais, né, a vir para a maçonaria. Aí eu falava para ele, João, ele chamava João, ele já faleceu. João, me leva para a maçonaria, né, cara? O que eu preciso fazer para ir para a maçonaria? Ele falou, você na maçonaria? Nem a pau. Não serve para você, não. Ah, como não? Eu adoro tudo isso, tudo que vocês falam, que eu ouço. Não, você não está pronto para a maçonaria, não. Daqui a uns anos eu te deixo entrar. Eu tinha 17, 18 anos, né? Só poderia entrar com 21. Mas quando eu fiz 21, também voltei a falar com ele, já não trabalhava mais com ele, já estava na minha carreira mesmo de TI. E ele falou, não, ainda não é hora. E depois ele faleceu e eu não entrei na maçonaria, né? Eu fui entrar na maçonaria bem depois, com 29 para 30 anos, por um acaso. Eu sempre falei de maçonaria, sempre gostei, sempre procurei saber sobre o assunto. E um dia na empresa que eu trabalhava, o meu padrinho de maçonaria, agora sim, né, me encontrou e eu assinava com os 3 pontinhos já, sabe? Não maçom metido a maçom, sabe? Tudo que eu reclamo lá no canal, que eu falo sempre, pessoal, não use adereço maçônico, vocês vão passar vergonha, né? Não faça isso. Tu fala de causa própria. Isso, eu falo, opa, eu falo totalmente de causa. Eu tinha adesivo da maçonaria no carro, assinava com os 3 pontinhos, e eventualmente eu era abordado por algum maçom, lógico, né? Que me questionava, e quando eu engasgava nas respostas, pô, é por isso que eu falo, pessoal, não façam, sabe? Não façam, porque você vai passar vergonha à porra, né? Mas, no fim, isso acabou me proporcionando entrar nesse assunto com uma pessoa da empresa, porque ele perguntou se eu era maçom, e a minha resposta para ele foi que não ainda, mas que eu ia ser em breve. Mas eu falei aquilo da boca para fora, sabe? Não tinha nada, ninguém tinha me abordado sobre o tema. Eu ainda pesquisava, mas a minha vida profissional sempre foi muito intensa, então eu deixei aquilo meio que de lado e fui tocando. Na hora que eu falei isso para ele, ele deixou para lá a conversa e passou. Aí, algumas horas depois, naquele mesmo dia, ele me chamou para uma conversa e falou, me explica melhor esse assunto aí de você vai ser maçom um dia. Eu falei, por que você quer saber? Você é maçom? Aí ele falou, eu sou. Opa, então eu vou falar. Então mudou a conversa. Conversa vem, conversa vai, tô eu aqui na maçonaria já. Coisa boa.